Pessoal, nosso tema de hoje, livramento condicional. Então vamos lá. O que é o livramento condicional? Livramento condicional nada mais é do que a antecipação da devolução da liberdade ao condenado, se ele preencher alguns requisitos legais. Olha que bonitinho, né? Ele tem a sua liberdade antecipada, por isso, livramento antes da hora, mediante algumas condições. Tá? Então, nada mais é do que a antecipação da devolução da liberdade ao condenado que preenche requisitos ou alguns requisitos legais. Qual é o objetivo, qual é a finalidade do livramento condicional? Nada mais é do que facilitar a integração social e o controle do egresso. Tá? Então veja, o livramento condicional, ele busca estabelecer um vínculo de confiança, né, entre o condenado e o juízo. Né? A busca desse vínculo, né, ela pode ser percebida pelo que determina a lei de execuções penais quanto da cerimônia do livramento condicional, que é bonitinho, bastante bonitinho. Se você for lá dar uma olhadinha no artigo 137 da Lei de Execuções Penais, o legislador estabelece como que se dá esta cerimônia do livramento condicional. Tá? E ela é uma cerimônia considerada solene pelo legislador. Né? Então ela é marcada lá pelo presidente do Conselho Penitenciário, lá no estabelecimento penitenciário em que ele está, em que o preso está executando a pena. E aí, então, na presença de todos os presos, você imagina o cara lá na colônia industrial ou no regime fechado, tá? Na penitenciária, coloca todo mundo lá no pátio, e aí, então, a sentença é lida, aquele que vai ser beneficiado com o livramento condicional, na presença de todos os demais. Tá? Quase como se fosse um comício, né? Você está lá falando e todo mundo lá prestando atenção. Tá? Quem realiza isso? O artigo 137 da Lei de Execuções Penais, que fica a cargo do presidente do Conselho Penitenciário ou de uma outra pessoa por ele designada. Ou na falta desse Conselho Penitenciário, ou na falta dessa pessoa designada, pelo próprio juiz das execuções. Olha que bonitinho. Né? Você como juiz indo lá na penitenciária ou na colônia, reunindo todos os presos num determinado local, e aí você vai ler a sentença que ele concedeu, o livramento condicional. Tá? E ao término da leitura da sentença, o presidente do Conselho Penitenciário, uma outra pessoa por ele designada, ou o juiz das execuções, ele vai chamar a atenção do liberando, né, para as condições que lhe foram impostas. Né? Então vai indicar quais são as condições, vai pedir para que ele cumpra, se ele vai cumprir ou não, e aí então, feito todo esse procedimento solene, na presença de todos, o liberando então vai declarar que ele aceita aquelas condições. É quase igual cerimônia de casamento, um negócio bonito. Tá? Pessoal, na prática, acontece essa cerimônia da forma como o artigo 137 da Lei de Execuções Penais determina? Nem sempre. Aliás, raramente isso acontece. Mas está lá na legislação. Tá? Está lá no artigo 137 da Lei de Execuções Penais, como que se dá a cerimônia que vai conceder o livramento condicional. Na verdade, já concedeu, né? A sentença é que concede, mas como se dá o livramento, a cerimônia para o início do livramento condicional. Exatamente conforme determina o 137 da Lei de Execuções Penais. Dá uma olhadinha no 137 que vocês vão verificar que é dessa forma, desse jeitinho que eu acabei de passar para vocês. Qual é a natureza jurídica do livramento condicional? Livramento condicional nada mais é do que um incidente de execução da pena. Portanto,
ele é concedido pelo juízo das execuções. Ok? Concedido pelo juízo das execuções. Isso é importante. Trata-se, então, de um direito subjetivo do condenado, ou do reeducando, como queira. Tá? Direito subjetivo. Presente os requisitos que nós vamos analisar agora, o juiz é obrigado a conceder-lhe o livramento condicional. Tá bom? Isso é importante. E se questionarem a vocês sobre a natureza jurídica do livramento condicional, ele é um incidente de execução da pena. Tá? E ele é concedido pelo juízo das execuções penais, portanto, pelo juiz de direito responsável lá pela vara das execuções penais. Vamos analisar os requisitos, começando pelos requisitos objetivos. E o primeiro requisito objetivo é que, para ter direito ao livramento condicional, a pena concreta imposta àquele indivíduo precisa, lá na sentença que o levou ao sistema penitenciário, né, essa pena concreta precisa ser igual ou superior a 2 anos. Veja, no livramento, no sursis, a pena tem que ser de até 2 anos. Tá? Se a pena superou 2 anos, 2 anos e 1 dia, ele não tem direito ao sursis, mas poderá ter direito ao livramento condicional, desde que ele comece a executar a pena. No sursi, a pena fica suspensa, ele nem começa a executar. No livramento condicional, se a pena excedeu 2 anos, não cabe sursis, ele vai para o regime de execução de pena, fechado, semiaberto ou aberto, e depois, aberto já não vai ter mais condições do livramento condicional, mas imagine que ele vai lá para o regime fechado, tá? E aí então, superou 2 anos, ele vai para o regime fechado, e após executar um percentual, uma fração dessa pena concreta, superior a 2 anos, ele pode ter o seu livramento antecipado mediante algumas condições. Ok? Tranquilo? O que é importante nessa pena superior a 2 anos? Se ele tiver outras condenações, as penas podem ser somadas para atingir esse montante mínimo. Então, ele tem 1 ano de uma condenação e 1 ano e 6 meses da outra. Soma-se as duas, deu 2 anos e 6 meses, ele tem direito ao livramento condicional. Ok? O livramento condicional, ele pode ser deferido a quem está cumprindo pena no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. É claro que no aberto, não sei se seria tão interessante assim, mas legalmente o livramento condicional é cabível nos 3 regimes. Ok? Tranquilo? A lei não exige a progressão de regime para alcançar o livramento condicional. Na prática, quase sempre é isso que acontece. Vocês vão verificar na hora que a gente terminar todos os requisitos, a análise de todos os requisitos. Mas ele pode estar no regime fechado e não ter ainda progredido para o semiaberto e ele já preencher os requisitos para o livramento condicional, o que é raro, mas não é impossível, tá bom? Não há nenhuma exigência para que haja progressão de regime. Ele só vai conseguir o livramento condicional se ele progrediu do fechado para o semiaberto. Não. Tanto é que o livramento condicional é cabível nos 3 regimes. No fechado, no semiaberto ou no aberto. Tá bom? Esse é o primeiro requisito. A pena tem que ser superior a 2 anos. Ainda que somando-se várias condenações que ele tem. Não importa. Tá? Precisa superar 2 anos. Ao contrário do sursis, com exceção do etário humanitário, né, que aí a pena pode ir até 4 anos, no sursis simples ou no especial, a pena não pode exceder 2 anos. É isso que diferencia um do outro. Tá? E aí fica fácil você saber quando vai conceder o sursis. Não é possível o sursis porque a pena excedeu 2 anos, nada impede de iniciar a execução e ter a sua liberdade antecipada pelo preenchimento dos requisitos do livramento condicional. Tá bom? Segundo requisito é a reparação do dano causado pela infração. De novo, aquilo que nós já analisamos lá no sursis, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Tá? Aí você não tem condições de fazer, naquelas hipóteses que nós já comentamos no sursis, aí nessa situação você despreza esse requisito. Mas uma das condições
é exatamente isso. A pena ser superior a 2 anos, ele ter reparado o dano causado pela infração. Tá? E se não houver dano à vítima? Tá? Se não houver dano à vítima, aí não se cogita da reparação do dano. Você despreza este requisito. Tá? Ou se a vítima abriu mão de receber o valor imposto à reparação do dano. Ou se a vítima não é localizada para que ele possa reparar o dano. São essas as situações. Você vai falar assim, mas como assim, professor? Não houve... o crime não gerou uma reparação de dano. Imagine que os objetos foram todos recuperados e devolvidos à vítima. Né? Houve o crime, imagina um furto, entra na sua casa, subtrai, tá? Dias depois a polícia identifica a autoria, vai na casa do autor, os objetos estão todos lá, intactos. A polícia faz a apreensão, submete a perícia, tá? Descreve os objetos, avalia os objetos, devolve para a vítima. Não houve prejuízo nenhum em relação a isso, aí não tem dano a ser reparado, despreza-se esse requisito. Terceiro requisito aí importante é cumprimento de parte da pena. Tá? Então veja, a pena tem que ser superior a 2 anos, ele precisa ter reparado o dano causado pela prática do crime e ele precisa iniciar a execução da pena. Quanto tempo ele vai ter que executar de pena para ter direito a essa liberdade antecipada? Agora, nós precisamos analisar as várias hipóteses aí presentes, tá? Está lá no artigo 83 do Código Penal, incisos 1, 2 e 5 do Código Penal. A quantidade a ser cumprida agora é variável, vai depender da espécie de crime que ele foi condenado, espécie de crime que ele praticou que foi condenado. E aí nós vamos seguir aí umas regrinhas para que vocês possam entender isso com mais facilidade. Veja, nós temos o chamado livramento condicional simples, vai aparecer dessa forma aí na doutrina de vocês. Livramento condicional simples. Quando o livramento condicional for classificado como simples, significa o crime praticado pelo indivíduo, pelo condenado, foi um crime comum. Tá? E este condenado não é reincidente em crime doloso e ele apresenta bons antecedentes. Então, ó, praticou um crime comum, não é reincidente, significa é primário, não é reincidente em crime doloso e ele é portador de bons antecedentes. Presente essas 3 condições, ele deve ter cumprido 1/3 da pena que lhe foi imposta na sentença. Ok? Fácil, né? Então, crime comum, logo não é crime hediondo, crime comum, não é reincidente em crime doloso, o condenado, e apresenta bons antecedentes, tendo ele executado 1/3 da pena que lhe foi imposta, ele terá direito ao livramento condicional, se presente os requisitos anteriormente analisados aqui. Ou seja, a pena ter sido superior a 2 anos, ele ter reparado o dano causado com a infração penal. Tranquilo? Esse é o mais simplesinho. Esse é o mais fácil. 1/3 da pena é muito pouquinho. Então ele vai ficar muito pouco tempo lá. Segunda situação, ou segunda regrinha aí, para o tempo que ele vai executar de pena, é para o chamado livramento condicional qualificado. Esse agora é chamado de livramento condicional qualificado. Agora, no qualificado, o crime é comum, só que o condenado é reincidente em crime doloso. Então ele praticou um crime classificado como crime comum, e ele também é reincidente em crime doloso. Agora ele terá que executar metade da pena. Artigo 83, inciso 2 do Código Penal. Tá? Primeiro, o crime foi comum, ele não é reincidente em crime doloso e ele tem bons antecedentes. Agora o crime é comum, mas ele é reincidente em crime doloso. No item anterior ele cumpre 1/3, agora aqui ele cumpre metade da pena que lhe foi imposta, para só depois ele ter direito ao livramento condicional. Esse já é mais rigoroso. Esse provavelmente vai haver progressão de regime antes dele ser beneficiado com o livramento condicional, que é essa antecipação da liberdade dele. E aí vem uma perguntinha deste livramento condicional qualificado.
E se o condenado for portador de maus antecedentes ou se ele for reincidente em crime culposo? Veja, se o crime praticado por ele é um crime comum, tá? E se o crime for um crime comum, tá? E o condenado é reincidente em crime doloso, ele vai ter que cumprir metade da pena. O legislador só menciona isso, crime comum, reincidente em crime doloso. Pergunta, e se ele for reincidente em crime culposo, ou então se ele tiver maus antecedentes? O legislador não menciona nada sobre maus antecedentes. Veja, pessoal, no inciso 1 do artigo 83, parece excluí-los aí do critério de 1/3, né? Uma vez que exige bons antecedentes. Já no inciso 2, para o cumprimento de metade da pena, o legislador menciona a reincidência em crime doloso. Então, a resposta que se tem deste questionamento é, na dúvida, né, na análise dos dois incisos, você deve interpretar sempre em favor do réu, sempre em favor do condenado. Tá? Ou seja, se ele for portador de maus antecedentes, ou se ele for reincidente, mas a reincidência mas o crime que lhe gerou a reincidência é um crime culposo, nesta situação, ele deve executar 1/3 da pena e não metade. Entendido isso? Tranquilo? Então veja, no inciso 2 o legislador menciona prática de crime comum, condenado por crime comum, sendo reincidente em crime doloso. Não menciona a reincidência em crime culposo e não fala nada a respeito dos maus antecedentes ou dos bons antecedentes. Nesta hipótese, então, havendo dúvida na comparação entre os dois incisos, o inciso 1 do 83 com o inciso 2 do 83, deve-se fazer uma interpretação sempre em favor do réu. Você não pode buscar uma interpretação para prejudicar. Logo, nessa situação, se o crime ele for reincidente em crime culposo, ou ele sendo reincidente em crime doloso, pela prática de um crime comum, e tendo ele maus antecedentes, ainda assim ele vai ter que executar 1/3 da pena, porque isso lhe favorece e não a metade. Inclusive, vocês vão encontrar decisões do STJ neste sentido, tá bom? Beleza? Dá uma procurada lá, vocês vão encontrar alguns HCs onde o STJ entendeu desta forma, aplicando-se nessas situações maus antecedentes ou reincidência em crime culposo, a necessidade de executar 1/3 da pena e não a metade para ter direito ao livramento condicional. Tá? Terceiro requisito aí. Sendo ele condenado por um crime hediondo, ou então por um crime de terrorismo, ou por tortura, tá? Hediondo, terrorismo ou tortura, tá? São os crimes equiparados ao crime hediondo, tá? Ele deve cumprir mais de 2/3 da pena, não 2/3, tá? Mais de 2/3 da pena. A não ser, exceto, salvo, se ele for reincidente específico. Tá? Aí não é possível. Ou seja, o que é o reincidente específico? Ele já ter sido condenado por crime hediondo, terrorismo ou tortura. Tá? Aí nesta situação, ele não pode obter o livramento condicional. Então cuidado com isso, tá? Se a condenação daquele indivíduo é por um crime hediondo, qualquer um dos crimes do artigo 1º da Lei 8.072, ou por terrorismo ou tortura, que são equiparados. Agora, ele precisa executar mais de 2/3 da pena por um desses crimes. A não ser que ele seja reincidente específico, ou seja, ele já tem uma condenação anterior com trânsito em julgado
por crime hediondo, terrorismo ou tortura. Agora, diante dessa situação, ainda que ele tenha executado mais de 2/3 da pena, ele não terá direito ao livramento condicional. Essa situação veda-lhe o livramento condicional. Ele não terá direito a esse benefício, tá bom? Observaçãozinha importante, o tráfico de pessoas, do artigo 149-A do Código Penal, é denominado de tráfico de pessoas, mesmo não sendo considerado crime hediondo, o condenado deve executar mais de 2/3 da pena para obter o livramento condicional. Vai falar, mas por que isso? Porque a Lei 13.344 de 2016 modificou a redação lá do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Tá? O inciso 5º veda essa possibilidade. Tá? Então vejam, o inciso 5º do artigo 83, mesmo o artigo 149-A do Código Penal não estando no rol dos crimes considerados hediondos, tá? Ele precisa, para o livramento condicional nesse crime específico de tráfico de pessoas, por determinação do inciso 5º do artigo 83 do Código Penal, executar mais de 2/3 da pena. Perfeito? Observaçãozinha também relevante, também importante. Quarto requisito, tá? Para que ele possa ter direito ao livramento condicional. Tá? Se ele foi condenado por tráfico de drogas. Artigo 33, caput, parágrafo 1º, artigo 34, até o artigo 37 da Lei 11.343/06, que é a lei lá antidrogas. Tá? Nesta situação, o tráfico de drogas, incluindo todos esses crimes, do 33, caput, parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37, da Lei 11.343, agora é necessário ele executar também mais de 2/3 da pena. Tá? É a mesma coisa do crime hediondo. Tá? Salvo, exceto, se ele for reincidente em crime específico dessa natureza, que também, por determinação agora do artigo 44, parágrafo único da mesma Lei 11.343, isso não é possível. Tá? O artigo 44 veda o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crimes de tráfico de drogas. Ok? Só que agora a vedação é pela própria lei especial. Então cuidado com isso. Você vai falar assim, você não muda nada, né? Porque o tráfico de drogas, ele também é um crime equiparado ao hediondo. Por isso que a pena, ele precisa executar mais de 2/3 da pena. Tá? Mas aí quando leva-se a reincidência específica, agora é diferente. A reincidência específica, ela é vedada pelo artigo 44, parágrafo único da própria lei antidrogas. Tá bom? Essa é a diferença. E fiquem atentos a isso. Se vocês falarem que foi o inciso 5º lá do artigo 83 que vedou, não vedou. O que vedou foi o 44, parágrafo único da 11.343. Tá bom? O alcance aí da reincidência específica, nesse caso, ele é mais restrito, né, do que no caso anterior, que é o do inciso 5º do artigo 83. Tá? Por ser essa lei 11.343/06 posterior, né, ela teria aí revogado tacitamente o inciso 5º do artigo 83 do Código Penal. Tá? Assim, quem comete o crime de tráfico de drogas, após ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas, não terá direito ao livramento condicional. É óbvio, você precisa ficar atento, né? Acho que eu já até comentei isso com vocês, o tráfico de drogas privilegiado, né? O tráfico de drogas privilegiado, o STF não considera como crime hediondo. Tá? Acho que eu já até mencionei isso para vocês, HC 118.533, acho que em outras oportunidades nós já falamos a respeito disso. Tá? Portanto, para o tráfico de drogas privilegiado, tá, é possível sim o livramento condicional, porque ele não entrou no rol dos crimes hediondos. O STF já decidiu sobre isso e não é hediondo. Tá? É lá do artigo 33, parágrafo 3º da 11.343, é o chamado tráfico de drogas privilegiado. Ok?
observações importantes quanto a esse requisito. O próximo é se ele foi aí condenado, ele praticou o crime do artigo 2º, parágrafo 9º da Lei 12.850. Tá? Então, pelo artigo 2º, praticou o crime, pelo artigo 2º, parágrafo 9º da 12.850, o condenado que integrar a organização criminosa, portanto, se ele for integrante de organização criminosa e dentro dessa organização criminosa, ele praticar alguns crimes. Agora, a Lei 12.850/2013, no seu parágrafo 9º do artigo 2º, tá? Se houver, é claro, elementos robustos de prova que o indivíduo, que indica que o indivíduo integra, que ele faz parte da associação criminosa, dessa organização criminosa, tá? Ele não terá direito ao livramento condicional, tá bom? Isso é importante também, essa análise, fiquem atentos a esse detalhe. Então, pode ser que as pessoas integrem ou acaba mantendo associações criminosas, integra a organização criminosa ou mantém a associação criminosa. E essas organizações ou associações pratiquem crimes diversos. Pode ser até crime comum, pode ser crime hediondo. Tá? O parágrafo 9º do artigo 2º da 12.850 veda, diz que a pessoa, que se ficar demonstrado que a pessoa, e aí são elementos probatórios robustos, de que a pessoa integra uma organização criminosa ou, mesmo não integrando essa organização criminosa, ele auxilia aí na sua manutenção. Nessa hipótese, por determinação do parágrafo 9º do artigo 2º da 12.850, ele não terá direito ao livramento condicional. Tá? Porque senão você vai nos requisitos, e você vira e fala assim, o crime aqui é comum. Tá? Então ele vai ter direito ao livramento condicional, inclusive executando uma fração menor da pena, conforme nós já analisamos. Mas você precisa, mesmo quando o crime for comum, verificar se ele não foi praticado por integrante ou por pessoa que auxilia na manutenção aí dessas organizações criminosas. E aí você tem a 12.850 que veda o livramento condicional. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, outra observação importante. No caso de concurso de crimes, deve-se observar o montante total aplicado. Tá? Então você vai somar as penas dos crimes praticados em concurso para verificar a quantidade de pena e os percentuais aí já executados, ou as frações já executadas. Havendo superveniência de nova condenação quando o acusado já está cumprindo pena por um outro crime comum, elas também devem ser somadas. É lógico que com base agora no novo montante. E aí apura-se a possibilidade da concessão do livramento condicional. Imagina que o indivíduo está lá executando pena. Vamos imaginar então que ele foi condenado lá a 6 anos. Já estava executando a pena, esses 6 anos, estava executando há 1 ano. Então já tinha executado 1 ano dos 6. Aí surge uma nova condenação, por exemplo, a 3 anos. Sendo ele reincidente, serão somados os 5 anos que restava da condenação de 6, que ele já executou 1 ano, com a nova condenação, 3 anos. E aí nós teremos 8 anos. Assim, diante dessa situação, cumprido mais da metade de 8 anos, ou seja, 4 anos e 1 dia, ele poderá obter o livramento condicional. Tranquilo? Entenderam isso? Então veja, aquele ano que ele executou, você despreza aquele ano, tá? E aí você faz exatamente essa análise, Foi condenado a 6, executou 1, então faltavam 5 anos. Surge a nova condenação de 3. 5, que é o que faltava da condenação de 6, mais 3, 8. Se ele for reincidente, vai incidir
aquela fração de metade da pena, mais da metade da pena. Portanto, ele vai ter que cumprir 4 anos e 1 dia para que ele possa obter um novo livramento condicional. Tá? Agora, quando os crimes praticados se sujeitarem a penas diversas, né, ou a prazos diversos, acho que é o mais fácil de vocês entenderem. Então, quando os crimes se sujeitarem aí a prazos diversos, porque os crimes são distintos, para concessão do benefício, deverá ser feita uma análise, pessoal, agora com base em cada um deles individualmente. E depois de feita a análise individualmente, é que você vai fazer a soma das penas para estabelecer a fração a ser cumprida para ter direito ao livramento condicional. Então, um exemplo. Foi condenado a 12 anos por homicídio qualificado. E o homicídio qualificado é crime hediondo. Então, a fração é diferente. Né? E ele foi condenado a 6 anos por um crime de extorsão, que é um crime comum. E ele não é reincidente. Olha que interessante. Ele foi condenado a 12 anos por um crime hediondo, que é o homicídio qualificado. E foi condenado a 6 anos por um crime comum, que é a extorsão. E ele não é reincidente. Nesse caso agora, ele terá ou deverá que cumprir 8 anos em relação ao homicídio, mais de 2/3, então 8 anos e 1 dia, né? Mas só para ficar mais fácil o cálculo, né? 8 anos e 1 dia, mais de 2/3 em relação ao homicídio, que é hediondo, e mais 2 anos em relação à extorsão, que é 1/3 da pena. E aí você vai somar, tá? 8 anos mais 2, 10 anos e 1 dia. Após ele executar 10 anos e 1 dia, ele poderá obter o livramento condicional. Tá? Então você analisa as frações para cada crime individualmente e verifica a quantidade de pena que ele vai ter que executar. Então fez para um crime, fez para outro crime, porque as frações são distintas, né? No exemplo que eu dei, uma é mais de 2/3, a outra é 1/3. Então você analisa, faz o cálculo individualmente para aquele crime que é mais de 2/3 e verifica a quantidade. Faz a análise para aquele crime em que precisa executar 1/3, faz o cálculo, soma as duas quantidades e determina então quanto tempo ele terá que executar de pena para obter o livramento condicional. Tá? Pela súmula 715 do STF, para obtenção aí do livramento condicional, não se considera o limite de execução disposto no artigo 75 do Código Penal. Tá? Isso é importante. Então, imagine você a seguinte situação. O indivíduo foi condenado a 60 anos. Deve ser aplicada aquelas frações que nós vimos sobre 60 e não sobre 40, como está hoje o 75 do Código Penal. Então, veja, até dezembro do ano passado eram 30 anos que você tinha de máximo de execução de pena. Agora são 40. Então, o indivíduo foi condenado a 60 anos. Esse mais de 2/3, 1/3, metade, que nós acabamos de analisar, recai sobre os 60, que foi a condenação, ou recai sobre o artigo 75 do Código Penal, que é o limite máximo de execução de pena, o tempo máximo de execução de pena. Pessoal, súmula do 715 do STJ. Você leva em consideração o percentual sobre o total da pena imposta. Então, mais de 2/3, mais da metade, 1/3, é sobre 60 anos e não sobre 40 do artigo 75 do Código Penal. Tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui. A gente vai seguir neste tema ainda no nosso próximo bloquinho.